Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima, excelente madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou um pouco sumido assim do canal, porque no vídeo anterior, de segunda-feira, que eu coloquei, apresentando meu projeto que eu estou começando também, do Dostoiévski, já estou terminando aqui agora, como eu estou falando para vocês, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Eu tive a má sorte de ter uma conjuntivite no meu olho direito. Na hora que eu consegui resolver, sarou, foi por esquerda. Mesmo assim, agora que eu estou voltando aqui aos poucos, mas, né, estou aqui finalizando, terminando aqui o meu projeto, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Também estou dando continuidade, já estou praticamente na metade de Ravensbrück, o campo de concentração de mulheres, e na segunda-feira eu apresentei o meu projeto bem extenso, bem longo, de Dostoiévski, e outras coisas que vão vir ainda aqui no canal. Já gravei bastante vídeo também dos contos de Tolstói, sou o primeiro canal do YouTube a apresentar todos os contos de Tolstói, tá certo? Bom, e agradecer aqui agora aos 537 inscritos e inscritas, muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito, se inscreve e deixe seu joinha. Se você já é inscrito, dê o seu joinha. Isso vai ajudar o canal a crescer. Vamos falar aqui então hoje da 43ª lei, que chama Conquiste Corações e Mentes. Esse aqui, sem dúvida, eu vejo uma coisa bem peculiar dos políticos do Brasil, aqueles que eles oferecem muito pouco ou quase nada de migalhas de atenção, ou às vezes nem isso, te oferece a mínima para eles terem ali as regalias, né, o famoso mamar nas tetas do governo para poder adquirir propina, corrupção, dinheiro nas costas das pessoas pobres, na ilusão que eles, com muitas aspas, serão os salvadores da pátria, são eles que vão ajudar você a ter uma vida melhor. É claro, né? Como você vota o político, e você tem todo o direito de você cobrar deles aquilo que durante a campanha eles apresentam, né? Mas da campanha a subir no trono, e com muitas aspas, ou, vamos colocar assim, no poder, né, sentar no poder ali, as coisas, muita coisa acontece. Ali eles vão ser seduzidos pela corrupção, né? Pela grana, pelas propinas. É claro, né? O diabo te joga, né, migalhas, você só come aquilo se você aceitar, né? Neste caso aqui, vamos contar a história de Maria Antonieta. Maria Antonieta, ela foi a mulher de Luís XVI, filho de Luís XV. A França, ela vinha passando ali por uns momentos financeiros muito difíceis, já estava quase chegando ali na famosa Revolução Francesa, né? Onde a monarquia ali, a gente estou fazendo apenas um comentário daquele que eu li, tá? Sem nenhum verso político, e né? Cada um tem um pensamento, convicção daquilo que ler, correto? Então ali onde a monarquia, os reis, os príncipes, os duques comendo, tacando altos impostos sobre a população, a fome, o desespero, o frio, altos impostos à população, enquanto os ricos se comendo o melhor do possível e o povo ali morrendo de fome, de frio, enfim. Espera só um pouquinho, me engasguei. Então, de um reinado ali de Luís XV, que até em alguns momentos ele conseguiu fazer um bom governo ali, digamos assim, com a França, né? Regado a muitas amantes, a muitas bebedeiras, a muitos caprichos, né? E colocando sobre isso no colo da população, nós tínhamos ali o seu sucessor, que era o Luís XVI, e que se casou com uma bela jovem Maria Antonieta da Áustria. Aqui no caso eu vou ler aqui, vou ver se eu consigo ler tudo aqui. É uma mulher jovem, né, mimada, sempre regada ali da Áustria, né, que fez ali o casamento ali com o Luís XVI. Então ela tinha sempre do melhor, e como ela achava que as pessoas, por ser a mulher do rei ali, ela não tinha que dar um mínimo de atenção, ela não se colocava diante da posição,
Ela achava que as pessoas tinham que ser subserviente a ela. Então, tudo que ela exigisse, tudo que ela quisesse, as pessoas eram obrigadas a fazer da maneira que lhe convém. O que o Robert Greene nos apresenta aqui, que eu falo que este livro é um livro bom, mas eu falo um bom com muitas aspas, porque quando você lê isso aqui, você pode pegar isso aqui como ensinamento, ou você pode fazer esse ensinamento para levar para um lado mesquinho e hipócrita. Este livro mostra o que o Robert Greene fala aqui, que no caso a Maria Antonieta, ela só não conseguiu ir para frente porque ela não soube conquistar as pessoas, ela não soube seduzir as pessoas, ela não soube, tipo igual o político, né, que fica ali no meio da população pedindo votos, um exemplo que eu estou dando. Olha, é que você é uma pessoa que o sistema não gosta, então eu estou aqui para poder te ajudar. Se você votar em mim, dar um voto de confiança, eu vou ser contra o sistema, você e a favor de você. Eu vou exigir que o sistema te dê uma casa, te dê um carro, te dê uma... Essas coisas que você já sabe que é por direção que todo político fez. No caso da Maria Antonieta, não. Como ela era uma rainha e ela era esposa do rei, e ela viu que aquele primeiro dia todo mundo ficou vislumbrado com a sua beleza. E ela falou assim, eu não preciso fazer muita coisa para esse povo, porque esse povo, antes de eu fazer nada, já está me adorando. Por que eu vou fazer? Eles têm que me servir. São meros empregados. Né? Vamos colocar aqui, desculpa o palavrão, o cocô do cavalo do bandido. Pensa comigo. Eu vou ler aqui para vocês aqui, e vocês tiram as suas próprias conclusões. 43ª lei. Conquiste os corações e mentes. Julgamento. A coesão provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair pessoas para que queiram ir até você. A pessoa seduzida torna-se um peão fiel. Seduzes os outros atuando individualmente com suas psicologias e pontos fracos. Amacie o residente atuando em suas emoções, julgando aquilo que ele gosta muito ou teme. Ignore os corações e as mentes, e eles te odiarão. Lei transgredida. Quase no final do reinado de Luís XV, a França inteira parecia desejar desesperadamente uma mudança. Quando o neto e sucessor escolhido do rei, não filho, mas neto, do futuro Luís XVI, se casou com uma jovem de 15 anos, filha da imperatriz da Áustria, os franceses vislumbraram um futuro que parecia austacioso. Uma jovem noiva, Maria Antonieta, bela e cheia de vida. Ela mudou instantaneamente o humor da corte, que estava alinhada com os deboches de Luís XV. Até o povo que ainda não tinha visto falava entusiasmado de Maria Antonieta. Os franceses, descontentes com a série de amantes que haviam dominado Luís XV e ansiavam por servir a sua nova rainha. Em 1773, quando Maria Antonieta se mostrou publicamente nas ruas de Paris, pela primeira vez multidões cercaram sua carruagem aplaudindo. Que sorte! Escreveu ela para a mãe. Está numa posição em que se ganhava tanto afeto com tão pouco. Então, tipo assim, eu já sou a mulher do rei, o povo aqui já está me adorando aqui, não preciso dar nada por aqui, já estão, sem eu fazer nada, já estão se entregando tudo para mim. Né? Em 1774, Luís XV morreu e Luís XVI subiu ao trono. Assim que Maria Antonieta se tornou rainha, entregou-se ao seu maior prazer. Encomendar e vestir roupas e joias mais caras do reino, usar penteados mais elaborados da história, esculturas com 1 metro de altura sobre a cabeça, e ofereceu uma constante sucessão de festas e baile de máscaras. Todos esses caprichos ela pagava a crédito, jamais se preocupando em saber o quanto custavam ou quem pagava as contas, que era o povo, lógico. O maior prazer de Maria Antonieta foi a criação e o projeto do Jardim do Éden, particular no Petit Trianon, um castelo no terreno de Versalhes, com seu próprio bosque. O Jardim de Petit Trianon
deveria ser o mais natural possível, incluindo o músculo aplicado à mão nas árvores e pedras. Para acentuar o efeito pastoril, a rainha empregou camponesas para ordenhar as melhores vacas do reino, lavadeiras e queijeiros com roupas de camponeses especiais que ela ajudava a desenhar, pastores para cuidar de ovelhas com laços de seda no pescoço. Quando ela inspecionava os galpões, ela ficava observando as moças recolherem os leites em vasos de porcelanas, produzidos em cerâmicas reais. Para passar o tempo, Maria Antonieta recolhia flores nos bosques ao redor de Petit Trianon, ou observava os seus bons camponeses. Na sua lida, o local se tornou um mundo separado e a comunidade restrita aos seus favoritos. Então, do lado restrito ali os seus serviçais, a família real e o povo, desculpa a palavra, se lascando. A cada novo capricho aumentava o custo de manutenção de Petit Trianon. Enquanto a França se deteriorava, havia fome e descontentamento geral. A rainha se tratava como crianças. Só os seus favoritos importavam, este número cada vez menor. Mas Maria Antonieta não ligava para isso. Nenhuma vez durante o seu reinado ela leu o relatório de um ministro. Nenhuma só vez viajou nas províncias e chamou o povo para seu lado. Ela não estava ligando para o reinado, para a política, ela só queria saber os seus caprichos, literalmente. Nem só uma vez ela se misturou com os paraisenses ou recebeu uma delegação enviada por eles. Ela não fazia nada disso porque, sendo rainha, achava que o povo lhe devia afeto e que ela não precisava retribuir este amor. Em 1784, a rainha se viu envolvida num escândalo. Como parte de uma elaborada fraude, de colar de diamantes mais caro da Europa, foi comprado em seu nome e durante o julgamento de um vigarista, o seu estilo de vida luxuoso se tornou público. O povo, sabendo quanto ela gastava em joias, vestidos, bailes de máscaras, deram o apelido de Madame Déficit. E a partir daí, ela se tornou o foco crescente do ressentimento do povo. Quando ela aparecia no seu camarote na ópera, a plateia a recebia com vaias. Até a corte se virou contra ela, pois enquanto ela acumulava gastos enormes, o país se mergulhava na ruína. 5 anos depois, aí vinha a tragédia, vem a consequência. 5 anos depois, em 1789, aconteceu algo sem precedentes. O início da Revolução Francesa. A rainha não se preocupou. Desde que o povo tenha suas rebeliões, ela parecia pensar que em breve se aquitariam e ela poderia retomar sua vida de prazeres. Naquele ano, o povo marchou sobre Versalhes, forçando a família real a deixar o palácio e ir morar em Paris. Era uma vitória para os rebeldes, mas dava à rainha uma oportunidade para curar as feridas que havia aberto e fazer um contato com o povo. Mas a rainha não tinha aprendido a lição. Nenhuma só vez ela saiu do palácio durante a sua estada em Paris. Para ela, seus súditos podiam apodrecer no inferno. Em 1792, o casal foi transferido do palácio para a prisão. Quando a Revolução declarou oficialmente o fim da monarquia, no ano seguinte, Luís XVI, seu marido, foi julgado, condenado e guilhotinado. Enquanto Maria Antonieta guardava o mesmo destino, nem uma só alma veio em sua defesa. Nem um dos seus antigos amigos da corte. Vamos ver, né, filho? Nem um dos outros monarcas da Europa, que, sendo
membros das famílias reais dos seus próprios países tinham todos os motivos do mundo para mostrar que a revolução não compensa. Nem mesmo a sua própria família na Áustria. Inclusive seu irmão, que agora ocupava o trono. Ela tinha se tornado pária do mundo. Em outubro de 1793, em outubro de 1793, ela finalmente se ajoelhou diante ela finalmente se ajoelhou diante da guilhotina, impenitente, desafiadora, até o amargo fim. Então, aqui, era uma pessoa totalmente desinteressada, sem afeto, sem empatia por ninguém, só pensando no seu umbigo, na sua avareza, na sua arrogância, na sua petulância, achando, né, quando você é uma rainha, você não é uma pessoa ali que só fica ali sentada no trono como enfeite, ou, vamos dizer, na linguagem de hoje, uma esposa troféu. Há uma responsabilidade, você tem que ter afeto, você tem que estar próximo do povo, entender os pedidos do povo, até mesmo em alguns momentos levar o pedido do povo até o rei, que já que ele decretava as leis, fazia as leis, aos duques, aos ministros da época. Ela simplesmente estava ali só pelo seu capricho, pela sua arrogância, pela sua petulância, pela sua indiferença, né? O que ela queria era a comida, eram as porcelanas, eram as louças, eram os tecidos, eram as roupas, eram as festas. Ela se preocupava unicamente com o seu umbigo. Então, Robert Greene, o que eu acho mais interessante, Robert Greene, e aqui um interessante, que nem mesmo diante da revolução, que ela poderia ser morta, que ela foi morta, houve arrependimento. Ela não quis fazer nenhum tipo de reconciliação com o povo, tentar recorrer ali à piedade, à misericórdia, ou até mesmo entender que ela precisava se retratar de tudo aquilo, né? A situação dela foi até pior, mais vexatória que a do próprio rei, porque o irmão dela, que tinha subido o trono da Áustria, não quis saber defender ela, os amigos da corte, enfim, absolutamente ninguém ficou do lado dela. Tanto que o marido dela, o próprio Luís XVI, morreu primeiro do que ela, e não houve arrependimento, né? Há pessoas que são assim, vivem na arrogância, na petulância, na indiferença, só elas que estão certas e todo mundo está errado. Neste fim é o que dá de Maria Antonieta. Mas o que o Robert Greene deixa mais aqui, que me assusta aqui nesta lei, com muitas aspas, que o Robert Greene fala aqui, eu vejo que o Robert Greene aqui, talvez vocês podem ter um pensamento diferente do meu, que tipicamente está, digamos assim, bem assim, passando pano para Maria Antonieta, que tipo, olha, ela não está errada em querer ter a vida boa, comer bem, não. O erro dela foi ela não saber seduzir os parisienses, seduzir o povo, em mentir para o povo, entendeu? Que se ela poderia ter ali a vida dela de luxo, mas se ela tivesse dado um pouquinho de atenção, ou traduzido, de migalhas para o povo ali, ela estaria viva, não tinha acontecido a Revolução Francesa. Então, tipo, essa coisa meio hostil, meio, como é que é, meio marota, sabe? Eu sei tratar as pessoas ali no banho-maria, para mim ter as coisas, eu dou ali umas migalhas, um pouquinho de atenção, falo que vou fazer, principalmente quando a pessoa, você tem um problema, aí você fala para a pessoa, olha, eu vou estudar o seu caso, eu vou pensar no seu caso, eu vou falar com fulano, beltrano, mas isso aí é um famoso não disfarçado, para não dizer uma coisa, é saber lidar com as pessoas. E eu vou mostrar para você aqui essa situação aqui. Olha o que o Robert Greene fala aqui. Interpretação. Desde o início, Maria Antonieta adotou atitudes bem arriscadas, mais arriscadas. Quando a jovem princesa da Áustria, incessantemente bajulada e mimada como a futura rainha da corte francesa, ela foi o centro da atenção de todos. Nunca aprendeu a encantar e agradar os outros. Que, segundo Robert Greene, esse foi o erro dela. Encontrar sintonia com psicologias individuais. Nunca precisou de se esforçar para conseguir o que queria. Nunca
teve de calcular, de usar a astúcia ou praticar a arte da persuasão com as pessoas, seduzir as pessoas, mentir, lubridiar, essas coisas. E com todos esses, e com todos que são tratados com indulgência desde cedo na vida, ela se transformou num monstro de insensibilidade. Maria Antonieta se tornou o foco da insatisfação de todo um país, porque irrita ver alguém que não faz menores esforços para seduzir ou convencer, mesmo com apenas um intuito de enganar. Foi o que eu disse. O Robert Greene está literalmente dizendo que passando por não é errado, ela tipo assim, o povo lá na miséria, desculpa a palavra, na merda, e ela tendo bombom. Se ela tivesse ali a sensibilidade, realmente ver, seduzir, falar mentira, ela estaria viva, ela estaria no bem bom, né? Pensar no seu umbigo? Não, que isso, imagina. Eu aqui, primeiro eu, o resto que se lasque. Entendeu? Qual é aí o negócio aqui? Não imagine que ela representa uma era ultrapassada. Ou seja, até um personagem raro. Hoje ele é um comum. Hoje ele é mais comum do que nunca. Esses tipos vivem dentro das suas próprias bolhas. Parece que acham que já nasceram reis e rainhas e que todos lhe devem atenção. Não consideram a natureza de ninguém, mas passam por cima dos outros com arrogância prepotente de uma Maria Antonieta. São mimados e tratados com indulgência na infância, quando adultos continuam acreditando que tudo lhe pertence, convencidos do seu próprio encanto e não se esforçam para encantar. Seduzir ou persuadir gentilmente ninguém. Na esfera do poder, essas atitudes são desastrosas. O tempo todo você precisa estar atento às pessoas ao seu redor, a aferir as suas psicologias particulares, adequando as suas palavras ou ao que sabe ou que você sabe que irá atraí-las e seduzi-las, sem sequer energia e arte. Quanto o mais alto o seu posto, maior a necessidade de se manter sintonizado com corações e mentes das pessoas abaixo de você, criando uma base de sustentação que o manterá no pináculo. Sem essa base, o seu poder oscila e a mais leve mudança da sorte pessoal lá embaixo vai assistir satisfeito a sua queda. Então, para Robert Greene aqui, literalmente, né, com Maria Antonieta, né, uma filha real, né, se casou com um dos homens mais poderosos da França, a França que naquele momento governava o mundo, tinha um império de arma, do exército e tudo. Naquela época, mandava na Europa, desmandava na Europa, juntamente com a sua grande rival, a Inglaterra. Então, para Robert Greene aqui, o que faltou para Maria Antonieta foi a sedução, né? Vamos dizer assim, a malícia, a malemolência de seduzir, de persuadir, de mentir, de enganar. Se ela tivesse feito esses atributos, com certeza ela estaria no reino. E por que não, né? Já que o rei satisfazia todos os seus caprichos, né? Ele fazia tudo o que ela queria também, não controlava as contas, finanças, ela praticamente mandou ali no reinado, né? Ela poderia até tomar o trono do rei. O que faltou a ela, né? Como alguns políticos do Brasil, né? Eles têm ali as casas que eles querem, o dinheiro que eles querem, eles vão primeiro aqui no povo. Olha, você não tem casa, você não tem carro, você não tem saúde, você é por causa do sistema. Vota em mim, porque quando eu chegar lá, eu vou dar esse benefício para você. Então, é a arte de seduzir, de persuadir, de enganar, de mentir, de lubridiar. Para Robert Greene, isso faltou para Maria Antonieta, porque era uma menina bajulada, mimada, sempre do bom, do melhor. Quando adulta, ela achou que tudo ali que lhe pertence, porque isso vem de família, isso vem do seu sangue, então ela não precisava de fazer nada disso. Né? Ela até manda uma carta para a mãe dizendo, olha, eu não preciso fazer nada aqui, eu posso ter tudo que eu quero. Porque eu absolutamente falar, olha, só o povo ter me visto, o povo já me adora. Aí você achar ali, digamos assim, uma Cleópatra, uma semideusa, como muitas pessoas se acham.
né? Que tudo tem que girar em torno de si, como se fosse um sol, uma estrela, que não pode ser contestada, que não pode fazer nada, porque senão, né, alguma coisa pode acontecer com você. Só que, né, o desmando dela foi contra ela mesma. Por quê? Houve a revolução, o povo viu através ali de uma... Ela ficou envolvida ali de uma joia, de um vigarista, o povo descobriu até então, por este meio, né, o tanto que ela gastava, o que ela fazia, e o povo literalmente na fome, na miséria, na penúmbria, colocou até o apelido dela de Madame Déficit. E aí, até quando ela estava numa ópera, e ópera naquela época, como no tempo de hoje, só podia entrar os ricaços, a alta nata. Ela foi ali vaiada, ela tinha o ambiente onde ela estava era totalmente austero, em qualquer lugar que ela estivesse, tanto da classe alta quanto da classe baixa. Né? Nos seus últimos dias, até o seu próprio irmão, os outros países, ninguém ficou do lado dela. Tamanho a indiferença, tamanho a ruindade que ela fazia com aquelas pessoas. Né? Então houve ali uma consequência do que ela fez. Né? E o que me deixa mais integrante, que o Robert Greene fala aqui, é que existem essas pessoas que tudo tem que girar do jeito dela, da maneira dela, do jeito que ela quer, e pronto, acabou. Se isso não acontecer, né, ela vai ali fazer o seu piti, ela vai ver se a sua pirracinha, essas coisas. Então, o Robert Greene, o que eu me espanto aqui, que na história, a Maria Antonieta, ela teve uma chance de se retratar. Ela teve uma chance dela poder fazer algo melhor, mas ela não quis, porque a sua indiferença, o seu egoísmo, né, o seu lado bizarro, egocêntrico, não permitiu isso. Né? As pessoas, tipo assim, você é de lá e eu sou aqui. Você não mexe comigo. Não mexe... Então, assim, essa indiferença, esse egoísmo, essa falta de altruísmo, essa falta de empatia pelas pessoas, que faz que as pessoas se afastem. Então, ela conseguiu tudo o que ela queria, mas na hora mesmo que ela precisou mesmo, né, da sua morte, todos, nem assim, brigaram com ela, só o abandonaram, deixaram ela. E ela ficou ali na penúmbria. Né? Nem mesmo o próprio irmão dela, que poderia mandar uma carta, pedir ali um apelo, sei lá, para o papado, para os padres, para a população. Ninguém quis, nem os outros países quis ficar do lado dela. Tamanho egoísmo, tamanho da diferença, porque realmente, através dos seus gastos ali, a França se ficou na penumbra, ficou na miséria total. Foi aonde que ocorreu ali, através da Revolução Francesa, onde de uma vez por todas acabou com a monarquia, acabou ali com os imperadores daquela época. Né? Então tudo tem o seu porquê, né? Tudo tem uma razão, nada acontece por acaso. Né? As pessoas ficam reclamando de barriga cheia, ficam reclamando de tudo, mas elas têm uma oportunidade de mudar, elas têm uma oportunidade de ser pessoas melhores. As pessoas, quando elas estão dentro de si, como a Maria Antonieta, não há que se faça, tem que fazer. Né? Quando a pessoa está dentro de si, que só ela que está certa e todo mundo está errado, né? Há uma grande consequência. Tá certo? Então, eu venho aqui mais uma vez agradecer aos 537 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. A sua inscrição é muito importante e o seu joinha também. Caso você não é inscrito, se inscreva e dê seu joinha. E se você já é inscrito ou inscrita, dê seu joinha. A sua participação é muito importante, o seu like é muito importante, porque através do seu like, o YouTube notifica o meu canal e outras pessoas têm acesso aqui ao meu conteúdo, tá certo? Estou aqui na caça para chegar aos meus 1000 inscritos aqui do canal. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e ajude o meu canal a crescer, tá certo? Lembrando, tá, que já comecei o meu projeto Dostoiévski, já estou dando continuidade de todos os contos de Tolstói e Ravensbrück, vai vir muito mais coisa ainda aqui no canal, tá certo? Te agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela companhia e pelo like e inscrição de todos vocês. E nunca se esqueçam jamais, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!